Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir e nesse vídeo a gente vai entender como calcular a rentabilidade dos seus fundos imobiliários. Você vai ver detalhes aqui que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhum vídeo aqui do YouTube. Se você já tem essa dúvida aí também, fica comigo até o fim desse vídeo. Antes da gente começar, não se esquece, se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora, né? Deixa o seu like também e compartilha o vídeo aqui com mais pessoas, né? Para esse vídeo chegar a mais pessoas, manda no grupo de WhatsApp que você tiver aí com seus amigos. Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, vamos entender exatamente o que é um fundo imobiliário aqui e como que ele funciona, né? Um fundo imobiliário nada mais é do que você comprar pedaços de grandes imóveis, né? Um fundo imobiliário é um fundo de investimento, né? E como são formados os fundos de investimento? É como se fosse, por exemplo, o seu prédio. Não sei se você mora num prédio, mas o seu prédio tem vários apartamentos, vários imóveis lá e ele é administrado, por exemplo, pelo síndico, né? Não sei exatamente se aí você tem um síndico, mas é dessa forma, né? Todo mundo contribui para que aquele ambiente ali dê certo, né? E as contas são divididas, tudo é dividido aqui entre os condôminos no caso do prédio, né? Aqui no caso dos fundos imobiliários, né? Você vai investir, você vai colocar dinheiro naquele fundo imobiliário, né? E você vai ter direito a lucros, a receber os lucros ali e também uma possível valorização da sua cota, caso você venha a vender ela na frente. No caso aqui você pode, como a gente está falando de renda variável, você pode ter valorização ou desvalorização, mas a gente vai chegar nisso mais a fundo. Então você vai investir, você vai comprar uma cota ali de fundo imobiliário, né? E todo mês é como se você realmente tivesse parte, e é isso mesmo que acontece, você tem uma parte de grandes imóveis, por exemplo, shoppings, né? Você pode ter, ser cotista ali, ter partes dos shoppings, você pode ser cotista também, ter partes de grandes empreendimentos imobiliários, né? Um exemplo grande aqui que a gente tem, a maioria dos prédios da Faria Lima em São Paulo, por exemplo, eles são aqui de fundos imobiliários. Os shoppings na maioria das capitais também fazem parte de fundos imobiliários, né? Então você acaba sendo dono de uma pequena parte daquele imóvel enquanto você tiver uma cota. E por isso, né, como eu já comentei, você tem direito a receber os aluguéis, exatamente como funciona em um imóvel físico, né? Só que aqui você pode comprar um imóvel com valor menor, bem menor aqui no caso, né? Assim, nem chega perto do valor. Hoje você tem cotas aí girando em torno de 10 a 100, né, que é o mais comum, até R$1.000, mas o mais comum aqui fica entre 10 e 100 reais. E pessoal, vamos entender aqui também como que você ganha dinheiro aqui nos fundos imobiliários, né? Basicamente são duas maneiras. A primeira é quando você tem uma valorização da sua cota, né? Então você comprou por 100 e vendeu por 120 lá na frente, né? Então isso é um tipo de ganho aqui na renda variável e nos fundos imobiliários aqui, porque fundos imobiliários são renda variável, então nesse caso você tem um ganho de capital. Quando a gente está falando de renda variável, né, o longo prazo ele acaba tornando esses ativos mais lucrativos. Se a gente for olhar um curto prazo, né, eles variam bastante menos do que uma ação, mas eles têm uma variação, né, que é normal do mercado. E a outra maneira de você ganhar dinheiro, e é por isso que os fundos imobiliários foram criados, é o pagamento de aluguéis que você recebe por ser, né, um sócio, um dono daquele imóvel. Então você recebe aqui proventos, né, como você queira chamar aí. Então são essas duas maneiras. Bom, e por que surgem essas dúvidas aqui, né, de como calcular a rentabilidade aqui do fundo imobiliário? É porque ela se torna um pouco confusa. Já explico por quê. Você deve estar entendendo aí, como eu comentei agora, a gente tem duas maneiras de ganhar. Então, a rentabilidade de um fundo imobiliário, ela pode ser vista de algumas formas. Para aquela pessoa que não quer saber exatamente quanto que a cota está valendo, ela não se importa com aquilo, que ela está pensando mais nos proventos, ela só pode focar ali só na parte dos proventos. Mas tem aquela pessoa também que quer saber de quanto a cota rendeu e quanto os proventos renderam, porque no fim das contas aqui a rentabilidade de um fundo imobiliário, das ações também, ela é uma soma de duas coisas, né? Ela é a soma da rentabilidade do aumento de capital, caso ele tenha existido, com os dividendos pagos, né? Isso tudo faz parte aqui da rentabilidade no longo prazo aqui desses investimentos de renda variável especificamente. E outra coisa é que a rentabilidade de um fundo imobiliário, ela também ajuda a gente a tomar uma decisão de ter ou não aquele fundo imobiliário. Obviamente que ela não deve ser olhada aqui sozinha, né? Você vai olhar só a rentabilidade e investir, isso é até um grande erro, mas você também não pode aceitar pegar fundos imobiliários que tenham rentabilidade muito baixa. Pessoal, a gente vai dar uma olhada ali num site que eu gosto muito, que é o Funds Explorer. Ele já tem algumas contas prontas e eu vou mostrar também da onde essas contas vêm, tá? E aí tem mais um detalhe que a gente vai conseguir juntar toda essa rentabilidade caso você queira
queira ver, né? Que é essa que eu comentei, que é valorização no longo tempo, no longo prazo, né? Com os proventos. Mas, antes de tudo, pessoal, se você quer aí receber uma renda vitalícia que vinda dos fundos imobiliários, né? Aquela famosa renda passiva, né? Ela pode começar pequena, pagando algumas contas suas e daqui a pouco, né? Você vai continuando investindo, esse fundo imobiliário pode realmente te aposentar literalmente, né? Você não depender do INSS, isso é um problema hoje em dia, o INSS não consegue, lá na frente ele não vai conseguir pagar aposentadorias aqui para todas as pessoas, então crie a sua a partir de agora. Os fundos imobiliários são uma excelente maneira de você fazer isso começando agora, e é por isso que aqui embaixo eu vou deixar um material para você se aprofundar nesse tema aqui, entender como selecionar os melhores fundos imobiliários e começar a dar seus primeiros passos aí e gerar sua renda passiva mensal. Bora ver então como funcionam essas contas aqui, esses cálculos aqui da rentabilidade para você ver quanto seu fundo está rendendo. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Funds Explorer aqui, eu coloquei um fundo imobiliário aqui só de exemplo, que é um dos mais conhecidos aí da bolsa, então a gente vai ver a primeira rentabilidade aqui do fundo, né, para você olhar. A primeira delas é olhando aqui o dividend yield daquele fundo. Como que isso aqui é calculado, pessoal? Vou até abrir a calculadora aqui para vocês verem como é simples, né? Então, o que a gente vai fazer para calcular aqui o dividend yield dele, né? Quanto que ele está rendendo aqui, falando só da parte de proventos, né? Então, olha aqui, ó, nesse exemplo a gente teve aqui o último rendimento 1,10, tá? Então, qual que é o que é o dividend yield? É quanto você recebeu aqui o último rendimento dividido pelo valor da cota. Então, a gente vem e divide aqui por 161, né, 2, né, pra gente ver aqui. Agora a gente vai multiplicar por 100 pra gente deixar isso aqui em decimal. Então vocês viram lá, ó, 0,68, 0,68. A gente já tem isso calculado aqui. Esse valor varia, pessoal, porque ele varia aqui de acordo com o valor da cota naquele momento. Como esse valor da cota ele varia, então, né, a gente vai ter isso aqui variando. Então a gente viu o primeiro jeito de ver aqui como seu fundo imobiliário está rendendo, que é ver só a parte de proventos realmente. E aqui, pessoal, a gente já vê outra coisa importante aqui no site. Vocês descem aqui em simulação, então a gente já tem uma comparação aqui automática pronta, né? Que é a aplicação aqui em 12 meses de 50 mil, ele dá aqui, já deixa isso aqui calculado para a gente aqui, qual foi a diferença que isso deu aqui, né? Comparando com a poupança, por exemplo. Então, ó, aplicação em 12 meses de 50 mil, na poupança daria isso aqui, ó, 50.983. Nesse fundo aqui, daria 53.334. Isso em 12 meses de hoje para trás, tá, pessoal? Aqui ele deu rendimento aqui só de proventos, né, que é isento de IR, de 4.992. Aqui ele está mostrando a valorização patrimonial. Então vocês percebam aqui que esse fundo ele até perdeu o valor, né? A cota desvalorizou comparando em 12 meses. Só que quando a gente soma com os proventos, isso aqui de proventos mais isso aqui, a gente tem aqui 53 mil, né? Se a gente pegar uma comparação com a poupança aqui em 12 meses, deu 239% a mais do que a poupança, né? Muito bom. Lembrando que é renda variável, nem todos os fundos imobiliários vão ter um desempenho como esse aqui. Agora, pessoal, outra coisa legal da gente olhar é vir aqui em relatórios. Isso, relatórios aqui, a gente clica aqui e vai abrir essa página aqui para você, tá? Cada um dos fundos ele tem um tipo de relatório diferente. Nesse aqui especificamente tem uma coisa legal, que é se a gente descer aqui embaixo, a gente vai encontrar uma comparação aqui com outros índices, né? Então nesse gráfico, o que a gente vê? Rentabilidade, né? Já está falando aqui, ó, no mês, no ano, em 12 meses e aqui desde o início, né? Aqui outra comparação com o IFIX também, né? Mas o que é legal da gente ver aqui, pessoal, para a gente fazer esse cálculo aqui exatamente, a gente ia ter que pegar, né, um prazo aqui da rentabilidade daquele fundo, por exemplo, eu pego 12 meses para trás, vou ver quanto que ele rendeu a cota dele aqui e somaria com todos esses proventos aí, tá? Eu não vou mostrar para você essa conta porque ela é meio braçal, então eu acho que não faz sentido. Ali já tem tudo calculado prontinho, mas se você quiser que eu monte uma planilhinha também, a gente faz isso também para eu te ajudar a fazer isso. Você coloca aqui nos comentários caso você queira. Mas nesse vídeo aqui, nesse relatório aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó? A gente está vendo aqui na legenda rendimento de HGLG, ganho de capital, rendimento CDI bruto e rendimento IFIX. Então, ó, ganho de capital seria aqui o azul escuro. Então, olha para vocês verem, o rendimento aqui nesse prazo de 12 meses aqui foi até, né, foi bem baixo aqui, não chegou a ficar
negativo não, nesse prazo inteiro aqui, mas foi menor, por exemplo, que o CDI, menor do que o IFIX, né? Mas olha só quando a gente coloca os rendimentos junto, aí esse gráfico amarelo, ele já mostra valorização da cota junto com os rendimentos. Olha como a gente, né, dá um salto aqui, porque, como eu expliquei aqui, o rendimento do fundo imobiliário, ele é valorização mais dividendo pago, beleza? Então, são essas maneiras. Se você quiser ver só o rendimento, você não se importa com o valor da cota, a gente mostrou lá. Se você quiser ver os dois, tem aquela parte ali que compara com a poupança e tem aqui dentro dos relatórios também, você olha lá o do fundo específico que você está querendo ver, e tem uma outra que eu vou te mostrar aqui agora. Bom, pessoal, e além dessas maneiras que você já viu, a que eu mais gosto ali, a maneira de você ver a rentabilidade exata ali do fundo ali, é olhando proventos. Se você não se importa muito com a rentabilidade, ou se você quiser ver junto com a rentabilidade aquela outra maneira que a gente viu anteriormente, mas se você quiser ver na sua corretora, algumas corretoras também conseguem te mostrar isso, e é o caso aqui da XP que você está vendo aí na tela. Eu uso a XP Investimentos, todas as corretoras do grupo têm essa funcionalidade, né? Então eu estou aqui na tela inicial, eu vou aqui em investimentos, depois eu vou em meus investimentos, depois eu vou em fundos imobiliários aqui, pessoal, e aqui eu peguei um fundo imobiliário aqui só de exemplo para você ver aqui. Estou até tampando qual é aqui, porque não é uma recomendação de investimento, mas você está vendo aí, ó, preço atual, né, que é o preço que está nesse momento, o preço médio que eu paguei, né, o preço que eu comprei ele. Então vocês veem aí que eu tô com uma rentabilidade ali, rentabilidade PM, é rentabilidade quanto que eu tô ganhando na variação do preço, né? Então se eu comprei a 93,34 e hoje ele tá 98, né? Então é essa rentabilidade aí que eu tenho, 4,99. Se você for olhar ali rentabilidade com proventos, aí a gente está somando junto, tá somando isso tudo, né? Então rentabilidade mais proventos, olha aí para quanto foi, para 13,64. Esse cálculo tem um pouco de problema aqui, que aqui ele está colocando desde a época que eu comprei, né? Então ele vem somando isso tudo ao longo do tempo. Não dá para a gente ver separadamente. Caso você queira ver, por exemplo, por mês, né? Um mês separado, 2 meses, um ano inteiro, não tem jeito que ele faz desde o início. Mas é uma maneira de você aí entender como está indo a performance do seu fundo imobiliário. Na minha visão aqui, pessoal, eu não fico tão importando com a rentabilidade aqui exatamente dos fundos imobiliários, porque a minha ideia é ir acumulando aqui, eu quero saber dos proventos que ele vai pagar, tá? Mas caso você queira, tem as outras maneiras aqui que eu te mostrei. Agora, eu já consigo ver isso vendo ali a rentabilidade mensal da minha carteira, né? Então eu consigo ver não separadamente dos fundos imobiliários, e de cada um separadamente ainda não tem essa função dentro das corretoras, pelo menos a que eu uso aqui. Então uma maneira também legal de você fazer isso é colocando no site Status Invest, tá? Que é esse site que está aparecendo aí na tela. Dá para você montar uma carteira, né? Pôr toda a sua carteira ali automatizada, que dá para você também ver ela com mais detalhes, clicando nesse lugar aqui que eu tô te mostrando. Beleza, pessoal? Então essas são as maneiras de você ver quanto o seu fundo imobiliário está rendendo naquele momento. Como eu te falei, o foco aqui para mim tem que ser mais na parte de proventos, quanto você está recebendo ali de proventos. Se eles estão maiores do que a média aí do mercado dos outros investimentos, está legal, né? Porque nem sempre na renda variável a gente vai conseguir aqui ter rendimentos muito positivos, né? Porque a renda variável varia, mas no longo prazo a gente consegue ter um retorno acima da média. Se você quiser entender mais sobre fundos imobiliários, eu vou deixar aqui mais alguns vídeos aqui, uma playlist aqui para você depois se aprofundar no assunto, né? Tem vários vídeos aqui, você vai conseguir aprender tudo de A até Z aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!